Está começando o Empreendendo na Real, o podcast para falar sobre o empreendedorismo raiz, aquele que não é só alegria, mas é realidade. Eu sou a Laís Zecaia, a mente por trás da Zecaia Moda Afro-Brasileira, uma marca autoral que tem como propósito levar criatividade, afeto, autoestima e alegria ao mundo através das suas estampas exclusivas. O que eu tenho para dizer é pouco, e por isso esse podcast tem como propósito promover uma conversa aberta sobre empreendedorismo, histórias, dificuldades e superação, e tirar o empreendedorismo do romântico, trazer para a realidade, mas não sem te trazer histórias inspiradoras. E por isso eu convidei o Iago Santos, CEO do Traz Favela, para contar um pouco da sua história para nós. Iago, quem é você na fila do empreendedorismo? Olá, Laís, tudo bem? Então, eu sou o cara cheio das ideias e correria e pau para toda obra. Olá, galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Iago Santos. Sou idealizador e cofundador do Traz Favela. Traz Favela é um delivery de quase tudo que atua dentro e fora das periferias. Cuido de pegar produtos de dentro da periferia e levar para fora, e de fora da periferia e trazer para dentro, trazendo a possibilidade que micro, pequena, até grandes empresas consigam escoar seu produto por toda a cidade e quem é morador de área periférica consiga receber o produto na porta de sua casa. Gente, eu fico muito feliz de ter o Iago aqui, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu estive em Salvador e eu estou voltando. E, Iago, conta pra gente como que você começou a empreender? Como que foi olhar para o empreendedorismo como uma possibilidade? Rapaz, na verdade, entrei meio que nesse meio do empreendedorismo por acidente. Na verdade, essa palavra tão grande, eu nem sabia que existia até 4 anos atrás. Para mim, sempre era correria, fazer uns bicos, fazer uns corre, para conseguir um dinheiro, para ajudar na faculdade, para fazer de várias formas. E eu descobri que comecei a empreender aos 14 anos, quando eu comecei a pensar em fazer coisas para gerar dinheiro, onde eu estimulei a minha mãe e meu tio a criarem um buffet, pois já fazerem buffet, mas fazer de forma terceirizada, onde eles começaram a captar novas pessoas para fazer esse buffet, atender clientes de forma mais direta, sem um atravessador, e eu era o atendente oficial, que anotava os pedidos, marcava horário, fazia isso, aquilo tudo, chegava ao ponto de receber também por isso, então meio que fui estimulando isso na minha família, mas nada era tão concreto assim. Aí, com 16 anos, meu pai veio com a proposta de a gente arrendar um bar. Falei, meu Deus do céu, arrendar um bar. E bem na época que eu morava no interior, meu Deus do céu. Um bar no meio do mato, só com vaqueiros. A galera do meio da roça mesmo. Eu falei, pronto, vamos ver se a gente consegue tocar isso. E foi uma jornada bastante legal, que eu fui aprendendo um pouco a parte de negociar e como atender o público, mas era empreendedorismo na minha mente ainda não, era só uma forma de meu pai arranjou de interagir com o público da região, é algo do tipo. E é assim que eu voltei para Salvador, voltei a trabalhar normal, mas assim que eu entrei na faculdade, comecei a pensar em todo como manter a faculdade. Então, eu comecei primeiro, minha mãe sempre trabalhou na área de cozinha, então quando ela fazia um pote de brigadeiro, eu acho que eu vou conseguir vender na faculdade. Aí pegava um pouquinho do pote e vendia na faculdade, já conseguia o dinheiro do transporte na semana. Aí, dentro do curso que eu fiz, foi designer gráfico, tinha uma coisa que todas as matérias eu pensava que dava para fazer alguma coisa para vender. E também tirar a nota lá para garantir. Que o primeiro passo era garantir a nota, o segundo passo era garantir o dinheiro. Então, acabei conseguindo vender coisas dentro da faculdade, criar meus primeiros negócios, que hoje eu consigo falar que era negócios onde era correria. Então, eu criei marca de acessórios masculinos dentro da faculdade, marca de roupa, é, bebida, uma marca de licor, tudo isso criando artifícios para conseguir, pelo menos, ele tirar uma boa nota, aproveitando um conjunto de matérias sempre do semestre. E a partir daí disso, trabalhei em um lugar que aí, depois que eu trabalhei em uma aceleradora de negócios, que eu descobri, o que eu fazia era empreendedorismo.
uma palavra tão legal, eu era empreendedor sem saber. Então, nessa jornada, eu fui aprendendo muito que, tipo, pô, que legal. O que eu já fazia antes era empreendedorismo, mas não sabia que chegava esse nível de empreendedorismo, que normalmente era mais por necessidade do que por oportunidade. Isso é bem louco, né? Pensar que o brasileiro é muito do corre, né? O brasileiro naturalmente é muito empreendedor, e principalmente pessoas pretas. Mas na tua fala tem uma coisa que me traz curiosidade. Porque você estava na faculdade, e aí os outros empreendimentos era para pagar a faculdade, para cumprir esse corre e tal. É, duas perguntas. Você estava se dedicando para ter a graduação, e aí o que você via como oportunidade sendo formado, né? Por que você estava nesse corre, né? Você estava fazendo corre para se formar. Então você acreditava que esse era um caminho de emancipação, enfim. E aí, o que esse ensinamento, o que a academia, o que a graduação te trouxe para o empreendimento hoje? Foi a graduação? Foi esses corres? Costumo que o que a faculdade me trouxe mais foi principalmente os professores do curso que eu fiz de designer gráfico em si, eles trouxeram mais a parte do aprenda o máximo de coisas possíveis para o que em algum momento você vai usar. Principalmente o curso de designer gráfico é bem diverso. Então a gente acaba criando um canivete suíço no próprio curso. Mas a correria do dia a dia para conseguir me manter na faculdade, que era eu e minha mãe que acabava pagando a faculdade, em um dado momento que a gente começou a correr atrás disso, a gerar, vou ter que começar a criar artifícios para conseguir vender nesse processo. Então, nesse empreendedorismo hoje eu acabo pegando muita coisa do que eu fui aprendendo, um pouco do que eu aprendi dentro da faculdade, na parte estrutural do negócio, mas também na parte prática de empreendedorismo, que a gente acaba percebendo muito o atender, as sacadas de venda, o bate-papo com o cliente para saber o que ele realmente precisa. Foi muito mais na vivência. E uma coisa que eu aprendi em conjunto foi criar os nomes dos negócios baseado num produto. Então, assim, o nome da marca de licor mesmo tem colega meu de faculdade até hoje que pergunta cadê a água dura? E aí hoje tem água dura aí pra gente. Eu falei, pô, que legal. O nome baseado no que eu estudei na faculdade. E conversando com o próprio cliente foi até desenvolvendo mais. E isso acabei criando até para as empresas atuais, como a Traz Favela, que acaba criando até esse propósito. Então, esses dois conhecimentos aí de ambos acabam evoluindo de alguma forma na minha vida hoje. Cara, que legal isso, né? De pensar. Na Zecaia, eu sempre digo que ela é a soma de tudo que eu vivi. Então, é de todas as experiências mesmo, né? A gente não tem como se desprender das coisas que a gente vive. Então, tudo vai agregando a gente, vai agregando para aquilo que a gente faz, né? Querendo ou não. Iago, a Três Favela é uma startup. E a startup é algo que a gente muitas vezes ouve falar, mas a gente não sabe o que é. Como você chegou ao conhecimento do que era startup? Como que foi esse lugar, assim, né? Porque para mim ainda é um lugar, é uma coisa que eu não sei direito o que que é, eu não sei direito o que que é, não sei direito o que significa, não sei direito o que que tem que ser, o que que tem que ter para ser uma startup. Primeiro eu quero entender de ti como que foi chegar nesse conhecimento de saber o que que é uma startup e desenvolver a Três Favela. E também se tu pode explicar um pouco para a gente sobre o que é uma startup. Se você quiser manter a ordem, Eu mantém, ou você muda a ordem como você achar melhor. não vou pegar aí a mistura das duas perguntas. Eu caí nesse meio de uma forma bastante legal, que é assim, eu trabalhei sempre como designer gráfico em empresas de comunicações, mas em um dado momento eu falei, vou trocar de empresa, vou começar a trabalhar em agência, eu em alguma instituição que precisa de designer gráfico, porque eu sempre trabalhei na área de comunicação visual.
E pegando essa parte, eu falei, poxa, vou jogar o meu currículo para tudo que é canto. Aí teve um dado momento que eu acertei uma aceleradora de startup. Eu sabia o que é? Não. Na verdade, era uma aceleradora de startup e um co-work. Eu sabia o que eram essas duas palavras? Não. Mas fui lá, fiz a entrevista, todo nervoso, já meio que tinha esperanças, literalmente, que eu era o único que ainda era estudante concorrendo à vaga. Aí eles passaram o teste, eu fiz o teste em menos de 24 horas, por já ter a prática de comunicação. Passei. Beleza. Primeira reunião, 40 termos em inglês e Google Tradutor na mão e caderninho tentando entender o que era o mundo que eu estava entrando. Que era um co-work, uma aceleradora que estava organizando um evento internacional, que tinha um tal de um negócio chamado pitch, que as startups fariam para possíveis angels, para os angels. Eu, hã? Que isso? What? I don't speak English. Não, tô perdido aqui. O que é isso, gente, que eu vou fazer? Não, faça as peças que depois te explico. Aí eu fazendo as peças de divulgação, toda a parte de comunicação visual, mídia e tal. Aí teve uma pessoa que chegou assim: Você sabe do que você está fazendo, do que você está rolando aí? Eu, não, mas estou aqui fazendo, me mandaram o texto, me mandaram fazer a arte, gostaram da arte que eu fiz. Tá tudo lindo. Aí, mas você sabe que é startup? É alguma variação do stand-up comedy, alguma coisa assim, tem algo relacionado? Aí a pessoa, não, deu risada na minha cara com aquela cara de eu falei alguma merda, mas vou dar risada da minha merda também, por causa que a vida é isso. Mas aí fui e me explicaram que startup nada mais, nada menos que são empreendimentos com base na inovação e tecnologia que, são, que tem grandes chances de escalabilidade a baixo custo e consegue escalar muito rápido. Só me explicaram isso. Entendi o que era? Ainda não. Mesma cara de taxa fiquei e tá, mas simplificou que eu já entendi que são negócios que crescem rápido, baseado em tecnologia e inovação. Tá. Aí me deram o exemplo do Uber. Eu falei, a Uber é uma startup? Ela já foi uma startup. Eu entendi. Mas eu pensava que dava dinheiro? Não. Aí no primeiro evento foi a coisa mais linda do mundo. Que o pitch era inglês, que eu não sabia no que era pitch, tá? Aí do pitch era inglês, e a galera falando com o fone de tradução no vídeo, em um lugar chiquérrimo. Eu era o único cara preto do espaço todo. Eu era o único, não, tinha mais um que estava apresentando. Eu falei, que massa. Mas tinha um outro evento no mesmo dia que era em português. Eu, olha, nesse aqui eu vou pegar toda a sacada do que é. Naquele primeiro momento que eu vi o cara falando que precisava de 5 milhões de reais e só tava dando 10% da empresa dele, eu falei, gostei. 10%, o cara ainda tem ideia, tá pedindo 5 milhões e o cara deu, beleza. Ideia a gente tem aqui sobrando. Vamos tentar. Mas aí depois, ainda não entendi o que era pitch. Aí daqui a pouco eu falei, perguntando na cara dura. Sim, gente, vocês falam tanto desse negócio de pitch, o que é pitch? Aí falaram para mim que pitch é o processo de apresentar sua empresa em curto prazo de tempo. Eu, tá, então essa parada que os baleiros fazem no ônibus é um pitch. É um pitch, o que o baleiro faz no ônibus é um pitch. Eu, legal. Por que vocês dificultam tanto um termo que era só falar apresentação rápida? É triste isso, né? De pensar que a gente sabe o que é no dia a dia, mas é propositalmente colocado obstáculos para as pessoas comuns, né? Então, a maioria da população brasileira não sabe inglês. Eu, inclusive, não sei inglês, né? Tá na lista de coisas a aprender.
Tamo junto! Mas assim, para mim, quando essas palavras aparecem, é mais que para dizer quem pode e quem não pode empreender, quem pode e quem não pode ganhar dinheiro. Porque lá na sua fala, antes, no começo, você falou de toda a correria que você fazia, né, para conseguir pagar a faculdade, e você não nomeava isso como empreendedorismo. E é empreendedorismo. E a gente aqui, eu digo pessoas pobres e pretas, às vezes só pobres, às vezes pobres e pretas, a gente demora a entender que está empreendendo. Às vezes é só corre, é só para pagar as contas, e a gente não sai do lugar do básico, né? Porque, é para pagar a conta, pagando as contas está tudo certo. E não está tudo certo, gente. E é isso, desculpa a interferência. Não, tranquilo, mas a jornada foi muito isso. E eu passei um ano nessa empresa que acabei aprendendo muito sobre esse meio de empreendedorismo, inovação, ferramentas de inovação, como se cria startup, como surgiu as startups, quais são os eventos que normalmente fomentam a criação de startup, o que se categoriza uma startup, por que o Transfavela entra na categoria de startup, como criar ideias para, tipo, literalmente já criar ideias baseadas na startup, como transformar negócios antigos em startup. Eu falei, isso em um ano, literalmente, eu levei um curso de startup que eu falei assim, depois que eu criei a minha, já consegui desenhar mais umas cinco, coloquei na prática, não. Mas a gente tem cinco desenhadas, que é algo que você acaba pegando muito o termo em inglês, um insight de mercado, uma sacada de mercado, mas é muito, nessa jornada eu fui aprendendo muito meio que o sozinho, curioso, participando de evento, perguntando e pesquisando. Isso é louco, né? Que quem gosta de empreender acaba que tudo vai olhando para todos os lugares como uma oportunidade, né? Então, de fato, a gente fica com outros negócios aí na gaveta, porque a gente não tem corpo para dar conta de tudo ainda, né? Porque a gente também entende, e aqui eu tô falando por você, mas você pode discordar. Mas a gente entende que sem grana a gente não consegue fazer tudo, né? Então Não roda. a gente acaba colocando projetos na gaveta só porque não tem grana mesmo para tocar várias frentes ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso também mostra o quanto a gente tem potencialidades aí perdidas e jogadas, entre aspas, e não tão, entre aspas, assim, jogada no Brasil, né? Porque não temos oportunidades e não temos nem o, o fácil do empreendedorismo, né? Nem os termos sendo fáceis. E aí, eu tenho várias coisas ainda para te perguntar, mas como você falou sobre essas ideias engavetadas e tal, recentemente você começou a mentorar negócios também. E Foi. aí eu quero entender como, como que foi essa experiência para você. Eu digo isso porque eu também comecei a mentorar negócios e para mim foi uma puta de uma experiência. E eu quero entender como foi para você também. Eu já tinha mentorado. Ah, a- só para dizer assim que nós dois fomos influenciados pela mesma pessoa a entrar nesse lugar de Foi. mentoria. Eu acho que ela vai participar da próxima. Ela vai participar de um episódio também. Mas eu já mentoro, na verdade, já tem 2 anos. Mas nunca nesse papel de, não, sou mentor e tal. Normalmente, Thiago, participa aqui no evento, tem um negócio massa que quer alguns direcionamentos. Beleza. Entra aqui, a gente ajeita, tá os direcionamentos, troca ideia e avança. Mas já fui mentor de hackathons. Hackathons são competições de criação de negócios, principalmente voltado para a área de inovação e tecnologia. Que eu já fui mentor de um hackathon de escolas públicas de São Paulo, onde eram jovens de tipo 17 e 15 anos que estavam me chamando de tio, senhor, e eu ficando. Só vou salientar que eu tenho 29 anos, mas já era tio no rolê.
E eu vim percebendo muito esse processo de como você consegue trazer direcionamento. E as mentorias, eu tive a sorte de, na minha primeira mentoria mesmo, o negócio foi o primeiro lugar. Eu falei, gente, mas eu falei muita coisa pra galera não, mas a galera já gostou, já embalou, queria saber que tava mais. Pô, que legal, bom saber como funciona esse processo. E esse ano eu vim mais numa pegada mais profissional, com mais ferramentas, segurança, toda uma bagagem que eu já tinha, mas eu falei, vou tentar especializar com incentivo de uma certa pessoa, que ela vai fazer. Vou deixar destaques aqui para assistam ao próximo bate-papo, que ela mesma vai se apresentar, mas foi algo que eu, poxa, vou encarar, onde eu dei mentoria principalmente no mês de agosto e setembro, foram 27 negócios mentorados. Meu Deus. Foram 27 horas aí dedicadas, 27 horas por semana, para se orientar, que foi bastante troca e foi uma sensação de literalmente aprendizado. A maior coisa que eu tirei desse processo todo foi que eu aprendi muito sobre muita coisa que eu não tinha noção que existia no mundo, que eu consegui trazer para o meu negócio, para as minhas ideias que eu sempre tive e tal. E foi algo que eu comecei a crescer muito, principalmente nessa parte de, pô, sabe, ter noção de que tem coisas que estão rolando no mundo, sai um pouco da minha bolha. Que, tipo, eu descobri recentemente que no interior do Brasil, da Bahia, tem um professor de ensino médio não, fundamental, que ele conseguiu criar um bioplástico na cozinha da escola que não tinha equipamento nenhum, através do leite da vaca. Eu falei, nossa, velho, como é isso, mano? Não, que eu peguei os 4, 5 ingredientezinhos aqui e fiz eu 4, 3, 5 ingredientezinhos e você fez um bioplástico. A tendência do mercado você fez. Ele, mas tal, tinha a base do empreendedorismo ainda não, mas já sabia que tinha uma inovação por trás. Falei, olha o quanto eu aprendi com outra pessoa. Eu dei mentoria a uma senhora chamada Dina, que eu aprendi sobre coisas ancestrais da cultura do povo preto de Salvador, da origem do candomblé de Salvador, que eu falo para qualquer pessoa que ela me deu mais mentoria do que eu dei a ela. Então, nessa troca, eu falo sempre que eu aprendi bastante e consegui evoluir bastante com essas trocas, com esse conhecimento, com essa base. Quando, já, teve mentorado meu que eu vou virar cliente deles. Tem outros empreendedores que tinham outros negócios que eu vou virar sócio deles. Então, essa troca sempre acaba abastecendo bastante, acabou me abastecendo bastante, na verdade, nesse processo. E me motivou a querer dar mais mentorias, para conhecer mais gente, para ter mais trocas. E eu passei a fase também de estava sendo mentorado no mesmo período. Então, meio que o que o meu mentor fazia comigo, eu passava por meus mentorados. E eu percebi que esse processo de o repassar conhecimento sempre traz o mais conhecimento. Então, foi uma coisa que foi muito latente nesse período, foi como mentor foi o aprendizado. Para mim também foi um baita de um aprendizado, assim, de entender, de me entender enquanto empreendedora também, assim, né? Que eu tinha a possibilidade, sim, de ajudar outros negócios. Como você, eu também nunca fui chamada para ser mentora, mas eu sempre converso com pessoas que empreendem, então troco ideia com essas pessoas. Então, querendo ou não, eu fazia mentoria sem nomear, né? Então, é muito legal isso. E principalmente a possibilidade de ajudar outros negócios de fato, assim, e a troca, o conhecimento, é muito enriquecedor. Para mim, e eu imagino que para todo mundo, né, que passa por esse, para quem é apaixonado por empreendedorismo e passa por esse processo, eu acho que é enriquecedor para todo mundo.
Iago, você é referência de empreendedorismo, né? Não só em Salvador, mas principalmente em Salvador eu percebo desse período que eu estive, né? O quanto você é referência, como você é chamado e tal. O Traz Favela já te levou para vários lugares. E aí eu queria saber quais são os lugares, as experiências que mais te marcaram, que fez você olhar e, poxa, passei por tudo isso para chegar aqui e conviver com essas pessoas, viver essas experiências. Eu tenho duas grandes experiências dentro do Trash Favela. Uma foi a primeira vez que eu viajei com tudo pago por causa de uma ideia minha, que foi quando eu fui para São Paulo pelo Pense Grande, que era uma incubação que tinha, que pegava negócios voltados para impacto. E eles trouxeram a possibilidade de eu fazer a minha primeira viagem com tudo pago, hospedagem, alimentação, tudo pago. Foi um negócio que, nossa, gente, a sensação tão boa de viajar sem se preocupar muito. E antes disso foi também dentro do Pense Grande, Pense Grande foi um divisor de águas por trás da favela, e me ensinou muita coisa também, que foi a capacidade de rodar uma ideia sem recurso, literalmente rode com o que você tem na mão, as conexões que você tem. Onde eu consegui realizar a entrega de 60 carajés, saindo de um bairro periférico de Salvador, entregando para uma área nobre um bairro histórico de Salvador, que é o Pelourinho, onde a região ali que você conhece também. E a gente acabou saindo de um bairro periférico, entregando ali, e passou dentro do processo com essa entrega. Foi uma coisa que nossa, a ideia funciona, e eu vi funcionar, e eu fiz funcionar. Tinha moto? Não. Foi a pé e de metrô. Mas rodou. E nessa jornada, o Pense Grande trouxe a primeira viagem, trouxe bastante conhecimento, fez o Trás Favela rodar, literalmente. O Pense Grande ajudou a gente a rodar. Ajudou na parte do forçou a gente a rodar para realmente provar que a ideia era válida. Que a gente acreditava na ideia, mas sempre pensava nos percalços que tem, principalmente negócios feitos por pessoas periféricas que não têm muito recurso. E a gente conseguiu rodar. E logo após que terminou o Pense Grande, a gente conseguiu algo que a gente não enxergava também, que a gente foi uma das primeiras startups do Norte e Nordeste a participar de um programa do Google for Startups, chamado Startup Zone. E a gente foi com um dinheiro que a gente não tinha. Foi a parte que não foi tudo pago, mas a gente vendeu coisa, correu atrás, pediu dinheiro emprestado, fez toda a mobilização para conseguir ter essa vitória de ter um negócio de impacto do Nordeste, feito por pessoas faveladas de Salvador, dentro de um programa do Google, que fica na região da Paulista. Primeira vez que eu pisei na Paulista, eu fiquei, gente, aqui que é a famosa Paulista. E a gente está aqui dentro do Google. E foi um divisor que eu parei ali assim, gente, onde eu tô? E tive a ajuda de pessoas daqui, da minha terra, que moram lá, que falaram assim, ó, velho, pode vir, que a dormida você tem. O alimento a gente não garante, mas lugar para dormir você tem. Só traga seu dinheiro da comida e do transporte. E só passagem, é claro. Mas foi algo muito enriquecedor. Essa ida que a gente começou a tomar um parâmetro que o Trás Favela já não estava mais só em São Caetano, em São Caetano, periferia daqui de Salvador, onde eu moro, onde eu cresci, me desenvolvi. A gente já conseguiu pegar um parâmetro do Google. Aí do Google veio, assim que terminou o Google, veio a pandemia. E nessa resenha do Google, a gente foi programado para um mês, mas o programa era de 3 meses. A gente só conseguiu passar um mês lá e veio a pandemia e ajudou a gente meio que a continuar no programa. E trouxe a possibilidade do negócio crescer. Foi outro fator histórico para a gente que, para mim pelo menos, que a gente conseguiu
A equipe era de 4 pessoas, conseguiu operacionar através do WhatsApp 500 entregas em um mês totalmente caótico, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem cura, vai ter cura, tem vacina, não vai ter vacina, tem vacina, mas não chegou no Brasil. E agora faz como? Cresce, vai crescendo, vai crescendo. E dentro do meio da pandemia apareceu a possibilidade de reportagens. Aí vinha a reportagem, faz reportagem, não faz reportagem, se isola, não isola. Aí eu fui o cara de pau que, não, fica todo mundo em casa que eu vou e me isolo em casa, faço teste, agilizo alguma coisa. E aí a gente saiu nesse meio caótico que foi 2020. A gente teve três coisas que eu gosto sempre de destacar, que a gente conseguiu sair no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que para mim foi uma grande vitória, por causa que era um programa que eu assistia desde criança. Criança, tipo, 6 7 anos, eu acordava literalmente para assistir Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que eu sempre achava legal as ideias que rolavam lá no programa. E quando eu saí na revista e na televisão, eu fiquei, nossa, zerei minha vida de empreendedor. Mas nessa brincadeira, quando eu tinha gravado com Pequenas Empresas, a filial daqui da Bahia, da TV Globo, chamou para fazer uma reportagem. De forma bem tranquila. Tipo, a gente vai gravar uma reportagem com vocês. Nada demais. Tá tranquilo. Se vai sair onde? Não, a gente não sabe onde vai sair, não. A gente gravou porque a gente achou a pauta legal. Vamos deixar a pauta gravada. Qualquer coisa a gente vai tentar ver onde vai subir. Beleza, gravou. Passou uma semana, perguntei nada. Passou 15 dias, nada. Do nada chega a produtora e falou: o Três Favela vai passar no Jornal Nacional. Foi ataque cardíaco, foi parada cardíaca, foi celular, coração querendo parar, minha mãe quase infartando também, minha avó foi a última a saber se não tinha ido, que eu aquela notícia, pô, negócio saindo da favela, virando matéria no Jornal Nacional. Meu primeiro pensamento foi: se for uma matéria de 15 segundos, já estou alegre. Se for de 30, melhor ainda. Aí, nisso, liguei a televisão, estou lá assistindo. Passou o primeiro bloco, nada de notícia sobre a matéria. Passou o segundo bloco, nada de notícia. No final do segundo bloco, no intervalo, eles fizeram a chamada. No próximo bloco, vamos trazer a ideia de jovens periféricos de Salvador. Aquele negócio que a ficha caiu, que realmente eu ia passar na. E quando teve a chamada, eu pensei, pronto, nessa chamada qualquer já segue. Não precisa nem passar mais a matéria. Mas quando passou a matéria, eu vi que a matéria, 15 segundos, a matéria continua. 30 segundos, a matéria continua. 1 minuto, ainda estava na matéria. Eu falei, gente, e vão colocar a entrevista na íntegra. O tema todo sobre Três Favela. 2 minutos e 13 segundos. Falando sobre coisas boas criadas da favela. Eu falei, é, disso aí agora não vem mais surpresas. Zerou a vida. Amor, zerei a vida. Chega o Google for Startups de novo. Iago, tudo bem? Tudo bem. Então a gente queria marcar um papo com você. Juntou toda tipo, todo mundo do Google for Startup que eu conheci. Do primeira ida, e todo mundo para fazer um pitch. Estreiei, mas fiz o pitch. Quando eu terminei o pitch, papo vai, papo vem, aí chega o André Barrense, que é o diretor executivo do Google for Startups Brasil. E Tânia, a gente só fez essa zoeira aqui toda mesmo, só para dizer que você está dentro do Black Thunder Foundation, que vai ser o primeiro investimento do Google
no Brasil. E você tá dentro, velho. Não sei se eu chorava, não sei se eu pulava. Eu lembro minha reação que foi: obrigado, valeu. Não, obrigado pelo reconhecimento, bastante legal. Valeu, e tá, e tá, e tá. Mantive, não sei como mantive a linha do posturado e calmo. Quando desligou, eu dei um salto para trás. Eu pulei, eu gritei, eu saí na rua, gritei para todo mundo da rua, liguei o som, coloquei no microfone, e foi aquele negócio que eu falei, poxa, um negócio que era uma ideia, que se eu contar, essa ideia não ia sair, que o início do Transfavela surgiu dentro de um hackathon. E na metodologia do hackathon, era uma fila de 10 e eu fui o último dessa fila a apresentar. Eu não ia apresentar, perguntar às 4 pessoas que as 3 me encorajaram a apresentar. Eu falei assim, gente, de uma ideia que eu nem queria apresentar, aonde eu cheguei. É muito louco, né? Pensar nisso. Que o empreendedorismo ele muda a vida, né? Ele muda a nossa visão de mundo também, né? Como a gente consegue enxergar novas possibilidades. E me parece, assim, né? Pelo menos olhando de fora, que o lugar da startup ele é um lugar de que muitas coisas podem acontecer rapidamente, assim, né? E mais ao mesmo tempo podem demorar um bom tempo. E aí a gente falou de várias coisas, de evolução, de experiências que foram experiências significativas. Mas aqui é um podcast para a gente não romantizar somente o empreendedorismo, né? Eu sou apaixonada por empreendedorismo, mas não é esse lugar que nós estamos aqui também. E aí eu queria saber de ti, Iago, qual é, para você, as maiores dificuldades em ser um empreendedor? Rapaz, vou começar. Você quer por ordem numérica, Como você preferir. alfabética ou de. Rapaz, assim, desde a minha jornada, o primeiro ponto foi o preconceito por ser um empreendedor periférico, favelado, tem um ensino superior incompleto. Um curso, na verdade. Mas aí na fase do estudante de designer gráfico que está empreendendo, que não tem conhecimento, preto da favela que possivelmente não tem conhecimento nenhum. Eu já vi isso de muitas pessoas que eu falei assim, gente, olha que interessante. Eu já vi um cara saindo do ensino médio, branco, conseguir investimento com um PPT. Uma apresentaçãozinha de slide bem michuruca e conseguir dinheiro. E essa parte de investimento foi algo que foi muito pesado na jornada do Trás Favela, que a gente foi lutando, lutando, correndo atrás, validando, arranjando meio de gerar mais dinheiro, gerando dinheiro, correndo atrás de dinheiro, e investimento não vinha. Para você ter ideia, só veio cair investimento depois de 1 ano e meio de operação do Trás Favela. E nem foi de um investidor, foi de um fundo que salvou a gente. Eu agradeço até hoje por isso. Então, uma das grandes dificuldades foi isso, mostrar que a gente era capaz. Minha sócia é super capaz. Tem mestrado, tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Mas mesmo assim, a credibilidade não era passada para a gente. Então foi algo que a gente foi lutando, e conquistando espaço, frequentando lugares, até ter o reconhecimento que a gente possui hoje do mercado. Que quando você fala em Transfavela, boa parte já ouviu falar, eu costumo falar de norte a sul do país. Já ouviu falar no Transfavela pelo menos uma vez. Então essa dificuldade de investimento, de entender o que a favela realmente consome. As pessoas ainda têm muita dificuldade de entender que a favela realmente consome. É uma galera que por ano aí consome aproximadamente 120 bilhões em roupas, calçados, cosméticos, produto variável. E ainda chamam de nicho. Essas coisas que a gente fica meio, poxa, a favela consome, tem coisa boa na favela.
Tem coisas que podem ser produzidas na favela que pode trazer crescimento. Tem muita coisa que pode ser gerada dentro da favela que a gente pode crescer. Então essas coisas que a gente foi meio que lutando até o ponto que a gente conseguiu hoje. Então uma das maiores dificuldades foi essas de principalmente investimento e reconhecimento. Aqui a gente falou muito pouco, né, sobre como raça e classe interferem no empreendedorismo, interferem nos nossos resultados, mas eu, não só pela minha experiência própria, mas por aquilo que eu vejo ao redor, e eu estou sempre falando sobre isso, né, o quanto que pessoas pretas que empreendem têm uma dificuldade maior, né, pessoas pretas, pobres, que empreendem têm uma dificuldade maior por uma série de fatores para conseguir ter um negócio sustentável, um negócio que tenha é, credibilidade, porque estrutura, né? O racismo estrutural está aí para afetar a gente também enquanto negócio, apesar de sermos maiorias. As pessoas negras são a maioria que empreende no país, mas não são a maioria que emprega, né? A maioria em serviços e não em produção, e não em fábrica, e em empregadores. E isso eu acho que a gente está no caminho, Iago, de abrir espaços para outros, né? Então a gente traz o empreendedorismo muito num movimento revolucionário mesmo, assim, né? De abrir espaços, de falar por outras pessoas, de movimentar outras pessoas também para que elas possam ir além do comum, do além do nem achar que está empreendendo. Então, eu acho que a gente tem a longo prazo, não a curto, não acredito em resultado a curto prazo nesse sentido, mas a longo prazo a gente tem um movimento de que a gente torna empreendedores mais pessoas pretas. Não só no tornar de ela começar a empreender, não, dela se reconhecer empreendedor, que também é um processo que demora muitas vezes. Para finalizar, né, eu acho que a gente ficaria aqui conversando horas sobre todo esse processo, como a gente já fica na vida real. Mas eu quero fazer duas últimas perguntas. Uma, é, como você se vê daqui para frente, depois desse processo de mentoria, na experiência do Traz Favela? E o que você espera para o Traz Favela, para o futuro? Vou começar por mim. Eu enxergo que aí nos próximos 2 anos, 3 anos, é a parte do ser. Minha meta, na verdade, de vida é ser um investidor serial e empreendedor serial. Como minha mente acaba não parando muito, eu queria ter mais, pelo menos, mais uns 2 negócios rodando. Vai chegar assim, agora estão rodando, vou agora só administrar e investir em novos negócios. Minha meta para esses próximos 3 anos é isso. É que essa parte de mentoria, palestrantes, tudo acaba vindo por tabela. Eu enxergo que vem muito de forma orgânica quando você acaba fazendo o seu trabalho bem feito. Isso acaba vindo de forma orgânica, mas eu enxergo muito que essa parte do empreendedorismo sendo mais fortalecida e eu conseguindo trazer mais pessoas para esse meio de startup. Tanto que um dos projetos que eu estou estruturando justamente uma escola de inovação e tecnologia para jovens de áreas periféricas e vulnerabilidade, justamente para trazer eles para esse novo cenário que o mercado está se transformando, a indústria aí 4.0 já está indo para quase 5.0. A web já está se transformando para um novo mercado, tudo está se transformando para um novo mercado. E eu sinto que a boa parte dos jovens periféricos estão indo mais como consumidores, não como desenvolvedores dessa nova jornada, transformadores dessa nova jornada. Então, eu imagino impactar mais vidas através dos negócios. E por Trás Favela, a gente está com a ambição. Dentro do Trás Favela, me torno até outra pessoa, que é a ideia colocar o Trás Favela em todas as capitais, do, de preferência todas as capitais do Brasil, nos próximos 3 anos.
e pelo menos está já internacionalizando para algum país da América Latina. Ou eu costumo falar que do hemisfério sul do planeta e parte do hemisfério norte aí do planeta, a gente pretende atingir de alguma forma para levar o que é feito dentro das periferias, comunidades, guetos, não importa como chama, essa parte que normalmente é mais excluída pela sociedade, trazer essa visibilidade para mostrar também que ali tem coisas boas. Arrasou, te desejo muito sucesso nessa trajetória. Tenho certeza que será sucesso, porque você é uma mente pensante, ativa, pensa muitas coisas e está aí para realizar elas. Iago, e agora eu vou para um momento que é o momento de dica do empreendedor aqui. Deixa aqui para gente dicas para quem quer empreender. Vale a sua experiência, vale livro, série, filmes, documentários. O que você achar que faz sentido para quem está começando, quem está pensando em empreender. Eu costumo, né, normalmente deixar uma frase que normalmente para quem empreende é uma frase um pouco pesada, mas é da realidade do empreendedorismo, que é a parte quem é empreendedor já passou por aquele momento de querer desistir. E eu sigo uma frase hoje que se for para desistir, desista por algo maior. Se o seu algo maior for isso que você está fazendo, segura as pontas. Se não estiver aguentando, pense logo em criar algo 2 vezes maior do que você está fazendo. Que a capacidade que você já conseguiu de construir algo grande, para conseguir construir algo maior, sua jornada já ajuda. E tente sempre focar no impacto que você gera em outras pessoas. Se você resolver empreender, pense no impacto que você gera nas outras pessoas. Será sempre impacto positivo baseado nisso. E um livro que eu gosto muito, que eu deixo principalmente para quem quer conhecer um pouco mais sobre a área de startup, são 2 livros, que é o 10 mil startups, que foi o primeiro livro que eu ganhei entrando nesse meio e que eu usei como dicionário por vários anos. E o Startup Enxuta, é um outro ótimo livro para você pegar um pouco do conhecimento. E é um livro que eu estou gostando muito. Eu sou do audiobook, galera, então é um livro que eu estou gostando muito, é do existencialismo. Eu recomendo muito ele para também a galera pensar no simples para executar o macro. Eu, é basicamente isso e uma frase que todo papo que eu faço, e desde já parabéns pelo projeto, Laís. Bastante legal. Uma frase que eu gosto de deixar muito, que representa muito o que eu sou e os negócios que eu acabo gerando, que é favela por onde eu for falar bem de você. Iago, muito obrigada por compartilhar a sua experiência, o Traz Favela. E quero saber onde a gente te encontra, né? Diz aí pro pessoal onde te encontrar. Só pesquisar aí Iagos Santos em todas as redes sociais aí que acaba me achando, no LinkedIn e no Instagram. O Traz Favela a mesma coisa, Traz Favela tudo junto. É só colocar tudo junto no Traz Favela que você acaba agendando a gente nas redes sociais. E vou começar a postar bastante conteúdo sobre startup, empreendedorismo no LinkedIn, então acompanhe bastante lá, vou criar artigos, falar um pouco mais sobre esse meio de empreendedorismo 2.5, que são voltados para negócios de impacto, contar um pouco sobre ADS e ESG. Vou trazer um pouco mais de conteúdo nessas redes. Mas segue lá, só seguir Iagos, com Ita, Iagos Santos, tudo junto. Você acha lá um cara bonito como eu. Muito obrigada, Iago. Gente, esse foi mais um Empreendendo na Real para falar sobre esse empreendedorismo raiz, né? Você me encontra nas redes sociais, tanto Instagram, LinkedIn e YouTube, Laís Zecaia. Até o próximo episódio.